Entrada 8. Tédio é o problema. Realmente, não tá acontecendo nada nessa história. Cada noite é a mesma rotina que vai com você até o fim. Todos de volta para o Éden, as ovelhas trancadas, as torres de vigias abandonadas, os barcos guardados, defesas primárias no canal, mais coisas pontudas e barulhentas que um soprano com tesouras, e 2 ouvintes no farol, e o resto de nós tenta aguentar. Assim começava o nosso capítulo 11 de Wish You Were Here. Alguns jogam cartas, alguns releem os mesmos livros e alguns vão dormir cedo, mas na maior parte nós discutimos. Shaq e Don discutiam feio. Don, por sua vez, defendia a ideia de organizar um sorteio e decidir como recrutá-lo, um sistema de loteria padrão. Mas Shaq era contra, dizendo que aquilo era fascismo. Mas o Don falava: "Você não sabe de nada, rapaz. Quando você perceber que o sucesso de uma condição de emergência exige uma liderança centralizada, mais feliz você será." O menino Shaq continuava a apontar o dedo na cara dele e dizer o quanto que ele estava sendo insensível, tratando os seres humanos como se fossem animais particulares de sua fazenda. E a mulher ali do lado falava: "Sinos." Ele também ouvia, em seu monólogo, dizer que tédio é um problema. É um mundo estranho, onde se aterrorizar é uma solução viável. Shaq dizia que o terror os unia, e todo mundo ficava tipo: "Nossa, o que está acontecendo?" E ali, um pequeno debate se iniciava. Será que alguém abafou o sino? Quem ficou no último turno? Lance. Lance tem uma atitude ruim. E o rapaz ali dizia: "Não é minha culpa." Em seu monólogo, ele continuava: "Parte disso conta em ser uma espinha hormonal em forma humana, e parte por causa dos pais dele. Skip é um cara muito legal e Jack é insuportável. E meio que uma gata. Mas estão ambos no conselho. Isso faz o Lance achar que é importante, quando na verdade ele não é." Nota, li de novo. Que coisa horrível de se dizer. É o Don, diário. A gestão de recursos de julgamento de merda do Don em atritos. Tivemos muito disso hoje. Don dizia que o garoto deve ir lá e terminar o trabalho. Mas o maluco aí dizia que não, o cara é só uma criança, pô. Se isso é importante, eu vou. Alguns se voluntariaram, mas quem ganhava era o careca de verde aí. Mas o Don insistia: "Mano, isso aí é responsa do moleque, tô falando." E Shaq elogiava o soldado John. Era um bom homem. Tipo, deixou seu cérebro em Bagdá, lento feito um buraco negro. Acho que um boina verde é algo que pegou na árvore, mas é um cara de honra acima de tudo. E o soldado John complementava: "Além disso, o resto de vocês tem uma família, né?" E ele estava certo de sua decisão. Ele iria, mas Roshan se aproximava dele. Ele dava um beijinho. Olha a cara do ratinho indiano, rapaz. Nossa senhora. Aí o Shaq: eu também poderia fazer isso." E o Shaq falava em seu monólogo: "Eu acho, diário, em toda a pressa e excitação do momento, ninguém me ouviu me voluntariando." E bom, depois disso os caras estavam se organizando e tudo mais. O carinha ia lá e o Shaq falava que isso não devia ser nada demais. Mesmo com o sino tocando daquele jeito, precisaria ter uma sorte de merda para achar um bando dele chegando à praia na noite, em que alguém está do lado errado do canal. Eu não entendi bulhufas do que ele falou, mas no inglês deve ter ficado muito bom. E lá se vai o nosso homem e todo mundo assistindo de camarote. O nosso subchefe acalmava a filhinha do ratinho indiano. E o Shaq só de zóio dizia em seu monólogo: "Eu escrevi O Terror nos Une há um tempo atrás. 9 em 10 vezes isso é verdade. Mas alívio? Alívio faz isso todas as vezes." O Lane falava: "Foi mal, rapaziada. Errei, foi moleque." E o subchefe: "Tá tranquilo, rapaz, erros acontecem." E o ratinho indiano aprova. Todo mundo observava até que... tiros! Até que então a merda fedia e o Shaq contabilizava 6. 6 o quê? Bem, vocês já sabem. E Shaq dizia em seu monólogo que... dizia que o cara devia ter uma sorte tanto pra isso, mas que devia ter se lembrado também de um segundo pensamento que teve. Sorte de merda foi o que esse mundo virou. E o John voltava: "Ai, ajuda!" Fim do nosso capítulo 11. O capítulo já começa na adrenalina e o soldado John ficava preso nos arame farpado, parceiro. Todos ficavam em posição, mas esperavam pelo momento certo de atirar. John conseguia atravessar parcialmente e mandava que atirassem neles imediatamente. No entanto, ele estava preso, e eles corriam imediatamente para ajudá-lo. Os Crossed chegavam perto e era pei.
mas um Crossed conseguia se aproximar, e ele dizia: o garoto tá machucado, ó, pegar ele antes que se recupere. Os Crossed se aproximavam, mas tomava pouco. Mas os Crossed conseguiam se aproximar mais e mais, e o carinha ali que eu esqueci o nome falava pra todo mundo pegar as máscaras, nada senhora, que adrenalina. Os Crossed estavam perto demais, e eles corriam o risco de acertar seus próprios aliados. Tava difícil a situação, meu parceiro, tava complicado. Até que o Dom falava recuar. Aí o Skip, lembrei o nome dele, ficava: o quê? A gente vai abandonar o cara? E o Shake falava: sim, vamos ter que abandonar ele. E em seu monólogo, ele dizia que a frieza não te torna uma pessoa boa, mas te tornaria um bom sobrevivente? Um bom líder? Eu não sei se isso foi erro, mas o negão falava: isso tá uma merda, tá uma merda. Aí o John falava: não, voltem, esperem, eu só mijo. E o Skip andando normalmente como se fosse um signo. Aí todo mundo ficava bolado, né? Porque o John tinha recebido literalmente um Golden Shower. Aí todo mundo falando: meu, alguém faz alguma coisa, tira nele. E o Dom pedia pro Lane a faca dele. Os caras jogavam a faca pra ele e falavam: se mata aí, parceiro. Um Crossed começava a baixar as carças dele e já era, não tinha jeito. Ele foi obrigado a tirar a sua própria vida. Aí todo mundo ali tava bolado com a situação, né? E o Dom falava: aí, viu só? Sem culpa, abram fogo! Todo mundo olhava pra ele tipo: mano, você é doente, rapaz? Aí todo mundo: não, tá bom, vamos, atira aí, vai. Aí já era, os Crossed tomavam pipoco. E bem, depois de toda essa confusão, o Shaq apontava o dedo na cara dele e falava: seu safado frio. Aí o Dom falava: não, se foda você, rapaz, se foda todo mundo. É isso que conseguem, é isso que acontece quando vocês se voluntariam. Aí ele dava pitaco, chamava o Lane de inútil, falava que os inúteis devem morrer mesmo. Ele ia embora e a última coisa que falava era: estavam todos chateados pelo sorteio? Bem, agora sabem. Aqueles que querem ir são aqueles que não têm nada a perder. Por isso precisamos de uma loteria. O negão ali discordava dele. O Skip falava com o Shaq: vamos lá, cara, você é um dos mais espertos, diga alguma coisa. E o Shaq falava: eu acho que ele pode estar certo. E aí, ele ia embora. O capítulo terminava com o Shaq, como sempre, escrevendo e dizendo que não há nenhuma moral na história de hoje. Fim do nosso capítulo 12. Entrada 9. Já faz uma semana desde que John morreu. A população mudou, a rotina não. Agenda da manhã. Defesa do canal pronta? Confere. Chegar os espectadores de noite? Confere. Ovelhas para pastar? Confere. Vigiar a torre? Confere. Blá 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 blá. Em mais um de seus incríveis monólogos, ele dizia: você acha, devido ao que aconteceu, quero dizer, seria bem-vindo um pouco de paz e tranquilidade. Recuperar, reagrupar. Mas não. Besteira. Parte da rotina é rezar para que ela seja quebrada. E em certos dias o universo caga esse raro favor. Eles de repente ouviam alguma coisa, uma espécie de melodia. O sino tocava indicando 9 horas. Mas não era somente isso, é claro. A mulher ali já ficava preocupada, falando: não, pega os atiradores, pega a gasolina, pega tudo. Mas o nosso subchefe olhava pelo binóculo e falava: não, calma aí, pô. O que você ouviu é uma gaita, não vai precisar de armas. Quem tocou a gaita era um tal de Jackson. Em seu monólogo, Shaq dizia que, para começar, ele era um bastardo. Ele supõe que ele planeja vagar pelas montanhas, mostrando sua localização, como se fosse um coração valente. Jackson aparece de vez em quando sente que precisa. E o Reb falava: igual uma bosta que não foi na descarga. Tenho a impressão que ele tem uma história de antes de tudo, embora ninguém tenha se perguntado. De qualquer forma, por todo o mistério e machismo, tem uma coisa que define Jackson acima de todos os outros. Ele sobrevive sozinho. Completamente, totalmente e profundamente. Um flashback nos era mostrado e Shaq estava boiando em cima da água. Era de quando ele havia caído na água, dizendo que ele durou uma semana, mas não se lembrava muito disso. Ele dizia que, existem impressões sensoriais, folhas mortas tentando dormir em uma vala, o cheiro de churrasco ao longe, memórias vagas de quando ele tentou telefonar para sua noiva, mesmo sabendo onde conseguiria um telefone. Se lembra de estar usando sapatos novamente, sem a memória de onde os conseguiu. Se lembra de ter ficado irritado por um computador na cafeteria e escrever algumas ideias para sua história.
O cérebro agarra o que você conhece. As ideias eram uma merda. Ele se lembra de ter visto os Crossed algumas vezes. O jogo tinha mudado, sem mais alegria, sem mais diversão. E ele dizia que a memória mais marcante daquele dia foi quando ele cagou no mato pela primeira vez. Só que ele falou que peidou alto demais e chamou a atenção dos Crossed, que estavam tipo, vai um papel aí, amigo? Voltamos ao presente, e o Shaq ficava imaginando como o Jackson era cagando na natureza. E ele ficava pensando, será que ele já foi incomodado alguma vez? Assim como eu? Aí do nada chegavam uns Crossed ali, só pra acabar com a brincadeira, né? Os Crossed corriam pra cima dele, mas ele não estava nem um pouquinho preocupado. Mas o Jackson habilmente dava tiro em quase todos os Crossed, e finalizava 2 deles com a facadona. E de certa forma, Shaq elogiava o Jackson, porque ele era durão, impiedoso, engenhoso e violento. Ao ser questionado o que ele estava fazendo ali, ele dizia que ele veio trocar, pois ele tinha munição, comida, consumíveis e informação muito estranhas. E muitas informações. Ele deixava bem claro que ele tinha informações. Mas ele era questionado sobre o que ele queria em troca. Ele dizia que não era ganancioso. Tudo que eu quero é um pequeno par de sapatos roças, uma ovelha pra foder e alguém pra puxar o meu dedo. Meu amigo, o cara é um Crossed sem estar infectado. E Shaq concluía que ele estava visivelmente e plenamente louco. Fim do nosso capítulo 13. E aqui vai um agradecimento especial para todos os membros deste canal. Vocês são uma verdadeira joia rara para mim, e eu agradeço de coração por estarem me ajudando. Torne-se você um membro também. Você terá acesso a vídeos antecipados como esse aí que está aparecendo, isto somente sendo um colaborador, e para os super colaboradores do canal, terão acesso a vídeos exclusivos, como também você vai ter acesso a emojis e outros tipos de interações especiais. Venha fazer parte do Seja Membro e vamos fazer a diferença. Beijinho.